Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como que a gente dá nome, né, para os hidrocarbonetos ramificados de cadeia aberta, tá bom? Então, a nomenclatura para esses hidrocarbonetos ramificados, né, está em razão da localização da sua cadeia principal. Lembra, sempre guarde isso na cabeça de vocês, que cadeia principal é aquela cadeia que vai conter maior número de carbonos, é o lado maior das cadeias abertas, tá? Então, no vídeo anterior, eu falei para vocês dos hidrocarbonetos ramificados de cadeia fechada, que eram os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos, tá? E nesse vídeo eu vou explicar como que a gente dá a nomenclatura para os hidrocarbonetos ramificados de cadeia aberta, que são os alcanos, que é aqueles que vão apresentar somente ligação simples entre átomos de carbonos, os alcenos, que são aqueles que vão apresentar uma ligação dupla entre átomos de carbono, os alcinos, que são aqueles que vão apresentar uma ligação tripla entre átomos de carbono, e os alcadienos, que são aqueles que vão apresentar duas ligações duplas entre átomos de carbono. Lembrando que quando é somente ligação simples, ela é classificado como uma cadeia saturada. E quando apresentar dupla ou tripla ligação, ela é classificada como uma cadeia insaturada, tá? Também tem a classificação de ser uma cadeia homogênea, quando apresentar somente átomos de carbono ligados entre si, e heterogênea, quando apresentar um heteroátomo ligado entre seus carbonos, tá bom? Ou seja, um átomo diferente. Então, os hidrocarbonetos ramificados são todos aqueles cujas cadeias carbônicas possuir mais de 2 carbonos primários, se no caso essas cadeias forem abertas, e se for fechado, pelo menos um carbono primário, que foi o que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, tá? Como assim, professora, carbono primário? Olha só essa cadeia aqui, ó. Se eu fosse classificar, existe, ó, carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. O que seria o carbono primário? É quando esse carbono está ligado somente a mais um carbono. O secundário é quando esse carbono vai estar ligado a outros 2 carbonos, né? Seja um de cada lado. O terciário é quando esse carbono vai estar ligado a quantos? A outros 3 carbonos, seja um de cada lado e um em cima, ou um de cada lado e um embaixo. E o quaternário é aquele carbono que vai estar ligado a outros 4 carbonos, um em cada extremidade, tá bom? Então, ó, nas cadeias carbônicas abertas, para ser classificada como uma cadeia ramificada, ela tem que ter pelo menos 2 carbonos primários. Por exemplo, esse daqui, ó, ele é classificado como primário, secundário, terciário, quaternário. Se eu olhar para ele, a quantos outros átomos de carbono ele está ligado? Esse daqui só está ligado nesse. Então, ele é classificado como um carbono primário, porque está ligado a mais um. Se eu olhar nesse daqui, como que ele é classificado? Quantos carbonos ele está ligado? Esse daqui só está ligado nesse. Professora, mas é um hidrogênio. Mas não importa, esse hidrogênio é porque está ligado nesse carbono, tá? Esse daqui só está ligado nesse. Então, ele é classificado como primário também. E esse daqui também só tá ligado nesse, é classificado como primário. E o do meio, quantos carbonos ele tá ligado? Ó, esse tá ligado nesse, que tá ligado nesse e tá ligado nesse. Então, ele é classificado como um terciário, tá? Então, essa cadeia aqui, ela é classificada como ramificada? Sim, porque ela tem pelo menos 2 carbonos primários. Nesse caso, ela apresenta 3 carbonos primários. Então, ela é classificada como uma cadeia ramificada. Porque tem aí seus radicais. Depois vocês vão ver como que a gente dá nome, tá?
Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma cadeia fechada. Lembra que eu acabei de apresentar para vocês que as cadeias fechadas também pode ser apresentada assim? Então, na cadeia fechada, ela sempre vai apresentar aí carbono primário. Cada pontinha aqui, lembra que eu comentei com vocês, a gente tem um átomo de carbono? Então, esse é secundário, porque vai estar ligado nesse, esse secundário porque tá ligado nesse, esse secundário porque tá ligado nesse, esse é terciário porque tá ligado nesse e nesse, tá? E esse daqui é classificado como primário porque tá ligado a nesse, tá? Então, nas cadeias fechadas, a gente vai ter pelo menos um carbono aí primário. Por quê? Se esse daqui é classificado como primário, é porque essa cadeia tem um radical e justamente é ele, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, como que a gente vai dar nome para aquelas cadeias abertas ramificadas que são os alcanos? O que são os alcanos? São as cadeias abertas que apresentam somente simples ligação. Aqui, ó, somente simples ligação, tá? O primeiro passo, vocês têm que achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Sempre vai ser aquela que vai apresentar o maior número de carbono ou o maior número de ramificações, tá? Mas guardem essa primeira parte. Aquela que apresenta o maior número de carbonos, é a maior de todas. Então, se eu olhar nessa cadeia aqui, ó, eu já deixei ela pronta. Qual que é o lado maior dessa? É essa daqui, tá? Que ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E se fosse assim, professora, ela teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaria menor. E se eu fizesse assim, professora, pode? Pode. Ela ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, também ficaria menor. E se eu fizesse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também ficaria menor. Então, vocês têm que achar aquele lado que é maior. E esse é o lado dela com 8 carbonos. Então, achei a minha cadeia principal, certo? Tudo que sobrar, tudo que tiver ligado a essa cadeia principal, a gente chama de ramificação, tá? Quando a ramificação tem um carbono só, lembra que um carbono era match, né? Por ser uma ramificação, a gente coloca o il, então ficou metil. E quando for 2 carbonos, era et. Por ser uma ramificação, a gente acrescenta o il, então fica etil. Nesse caso, eu tenho uma ramificação metil, e aqui, ó, 1, 2, eu tenho 2 carboninhos, então é uma ramificação etil. Professora, não poderia ter feito separado? Não, porque a ramificação, quando apresenta assim, ó, é uma só, é ela que tá ligada à cadeia principal. Se vocês separar, vai ser um CH2 e outro CH3, não existe ramificação CH2, tá? Porque um carbono sempre faz 4 ligações. Então, como que a gente vai dar nome? O segundo passo. Então, o primeiro, achei a cadeia principal e identifiquei os seus radicais, que são suas ramificações. O segundo passo, a gente vai numerar essa cadeia, e ela sempre deve ser numerada, deve ser iniciada sempre pela extremidade que estiver mais próxima da ramificação. Então, ó, eu tenho ramificação aqui e tenho ramificação aqui. Se eu começar a numerar daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, a minha ramificação vai estar no 4º carbono. E se eu começar daqui para cá, 1, 2, 3, a minha ramificação vai estar mais próxima, vai estar no 3º carbono. Então, tem que numerar sempre do lado mais próximo da ramificação, tá? E o terceiro passo, a gente deve finalizar utilizando a seguinte regra. Então, eu vou pôr o nome das ramificações primeiro, sempre em ordem alfabética, tá? E sempre tem que estar separado por hífens. Depois, eu vou dar nome para o composto principal, né? O prefixo é um número de carbonos para a cadeia principal e termina aí com an, porque ela só tem simples ligação, e o, porque é um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Aqui, ó, achei a principal, eu tenho uma ramificação etil e tenho uma ramificação metil. Quem que vem primeiro em ordem alfabética? O E. O E vem primeiro que o M. Que número que ele tá? No 5º carbono. Então, vou pôr 5º, que é o 5, né?
tracinho e o nome dele. Então, no quinto carbono tem o etil e depois, no terceiro carbono, eu tenho o metil. E logo em seguida, eu já ligo o nome do composto principal. 8 carbonos na tabela é oct. Como ela só tem ligação simples, terminação o. Octano. Então, ficou 5 etil, 3 metil, octano. Tá bom? Olha só a próxima. Cadeias abertas ramificadas que vão apresentar uma dupla, né? Uma insaturação, os alcenos. Então, a gente também vai ter que achar a cadeia principal. Quando tiver ligação dupla ou ligação tripla, essa insaturação é obrigado a fazer parte da cadeia principal. Então, em qualquer alceno, que são aquelas cadeias abertas que apresentam uma dupla ligação, a cadeia principal ela deve apresentar sempre todos os carbonos que participam das duplas ligações, né? E o maior número de carbono possível. Então, a dupla tem que fazer parte, eu tenho que tentar achar o maior número de carbono possível, sendo que essa dupla tenha que fazer parte da cadeia principal. Então, se eu olhar aqui, ó, a minha principal tá contando 7 carbonos. E se eu virasse 1, 2, 3, 4, 5, ficaria menor. A dupla tá fazendo parte, porém ela ficaria menor. E se eu fizesse assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6... também ficaria menor. A dupla faz parte, só que ela ficaria menor. Então, o jeito mais fácil de vocês identificar a principal coloca a dupla na sua principal e vai contando, tá? O lado que der maior quantidade de carbonos, achou a cadeia principal. O que sobrar para fora são os radicais, que são as ramificações. Aqui, nesse caso, não tá ligado entre si, é que meu círculo ficou bem próximo. Então, no carbono 4 eu tenho um CH3, no carbono 5 eu também tenho um CH3. Então, ó, CH3 metil, aqui metil, outro CH3 aqui, metil. E esse daqui, professor, não podia ter feito separado? Não, porque é esse carbono que tá ligado na cadeia principal. Então, ele é todo junto, tá? O nome dessa ramificação é terc-butil. Lembra que, ó, um carbono met, por ser ramificação, il, então metil. Se fosse 2 carbonos, et. Quando é ramificação, coloca o il, etil. 3 carbonos, prop, por ser uma ramificação, coloco o il, ficaria propil. E se fosse 4 carbonos, seria but, e por causa da ramificação il, ficaria butil. Só que a gente tem 2 tipos de ramificação butil. A gente tem o terc-butil ou só o butil normal. Quando for o butil normal, a gente vai ter 4 carbonos em seguida, assim, ó, vai ser compridinho, tá? 1, 2, 3, 4, 4 carbonos compridinho. Nesse caso, terc, porque é o carbono do meio, é o terceiro carbono que vai estar ligado aqui à cadeia principal, tá? Então, o terceiro carbono, por isso terc-butil. 1, 2, 3, 4, olha, composto por 4 carbonos, sendo butil, tá? Como que eu vou dar nome para essas cadeias? Vou começar pelas ramificações, sempre em ordem alfabética. No caso do terc-butil, não é o terc que vai entrar na ordem alfabética, é o B, tá? Por isso que ele vem primeiro aqui, ó. A gente tem metil e tem butil. No alfabeto, B vem primeiro que o M, certo? Que carbono que ele tá? No 3. Então, no 3 eu tenho um terc-butil, depois eu tenho metil aqui, metil aqui, metil aqui. São 3 iguais. Se são 3, vai ter que vir a palavrinha tri. Trimetil, porque eu tenho 3 iguais. E na onde que eles estão? Então, olha só. Um tá no 4, o outro tá no 5 e o outro tá no 5 embaixo, ó. 4,5,5, ó. Trimetil. O nome do composto principal, 7 carbonos na tabela, ept. Aqui eu tenho uma dupla, então vocês têm que indicar onde que tá essa dupla. Tá na frente do segundo. Então, no segundo carbono, eu tenho uma dupla, que é o en e termina com o. Em o, tá? Ou pode ser assim, ó, 2 ept
em O, 2-hepteno. É que essa daqui é a nomenclatura mais antiga, tá? Hoje em dia as provas já aparecem aqui, hept 2-eno, tá? Aparece dessa forma, mas isso não significa que essa daqui vai estar errada, tá bom? Então, olha só, achei a principal, eu sempre vou numerar essa cadeia principal do lado mais próximo da onde tiver a dupla, tá? Não importa aí as ramificações. Então, eu comecei a numerar daqui, ó, 1, 2, porque tá mais próximo da dupla, e assim foi. Dei nome para elas primeiro pelos radicais, pelas ramificações em ordem alfabética, e depois pro nome do composto principal, tá bom? Olha só o próximo. Como que a gente vai dar nome para aquelas cadeias abertas que apresentam uma tripla ligação, né, entre seus átomos de carbono, ou seja, uma insaturação. Assim como quando apresentar dupla, a tripla também tem que fazer parte do composto principal. Então, você vai colocar a tripla na sua cadeia principal e achar o lado que contém maior quantidade de carbonos. Nesse caso, é esse daqui. Tá? Se eu quisesse fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, estaria 5, seria menor. Então, essa, a minha tripla, além de fazer parte, é o lado que contém maior quantidade de carbonos, tá bom? A numeração também vai ser do lado mais próximo, onde tiver insaturação, no caso a tripla, então vai ser daqui pra cá, tá? E eu vou dar nome do mesmo jeito, primeiro para as ramificações em ordem alfabética, depois para o composto principal. Eu tenho duas ramificações, o CH3, que é o metil, e eu tenho o CH2 ligado no CH3, que é o etil. Em ordem alfabética, o etil vem primeiro, e ele tá no terceiro carbono, então 3 etil, sempre separando por um hífen, tá? Depois, no quarto, eu tenho metil. Agora, o nome do composto principal, o nome que a gente utiliza hoje em dia. Quantos carbonos tem? 6. Então, é X. Aí, eu ponho um tracinho. Por quê? Porque eu tenho que indicar aonde que tá minha tripla. Ela tá na frente do primeiro carbono. Então, X1 in terminação O, X1-ino. Ou a nomenclatura antiga também pode apresentar assim, tá? Não significa que está errado, mas é mais antiga. 1-hexino, quer dizer que no primeiro carbono eu tenho uma tripla, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Ó, como que a gente vai dar nome para hidrocarbonetos de cadeia aberta, ramificadas, que apresentarem duas duplas, né? São aí, ó, entre seus átomos de carbono, duas ligações duplas, são os alcadienos, tá? Assim como apresentar uma dupla ou uma tripla, quando tiver duas duplas, essas duplas têm que fazer parte do composto principal, tá? Então, vocês vão achar o lado maior, onde as duplas fazem parte do seu composto principal. Professora, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um lado da cadeia que dá maior quantidade de carbono, sendo a principal, só que eu consigo colocar só uma dupla dentro dela, então não é classificado como um lado maior, tá? As duas duplas têm que fazer parte do composto principal. Vamos supor que essa cadeia descesse aqui, ó, bem grandona, não, vamos supor assim, ó, que aqui nesse CH3 ela ia subir mais quantidade de carbono. E que se eu subisse, eu teria mais do que 7 carbonos, sendo a principal. Porém, eu teria uma dupla aqui para fora, e não pode. Então, mesmo que esse lado seria maior, eu teria que escolher essa, porque as duplas é obrigado a insaturação fazer parte da cadeia principal. Tá? Então, achei a minha principal? Sim. O que sobrar são as ramificações. Aqui eu tenho o CH3, que é o metil. Aqui eu tenho o CH2 ligado no CH3, que é o etil. Certo? Vou dar nome para essa cadeia, sendo primeiro as ramificações ou seus radicais em ordem alfabética. Então, o etil vem primeiro que o metil, ele tá no segundo carbono. Por que segundo, professora? Porque quando tiver duplas ligações, eu vou numerar do lado mais próximo da dupla. Ah, mas qual dupla que eu vou escolher, professora? Vocês têm que olhar, ó. Essa daqui tá na frente do primeiro. Então, se eu começar a numerar daqui para cá, ó,
1, então eu teria 1 na frente do primeiro, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e a outra na frente do quinto, tudo bem? Se eu fosse numerar daqui pra lá, como é que ficaria? 1, 2, na frente do segundo estaria a primeira, certo? Ó, 1, 2, e na frente do segundo teria a primeira. 2, 3, 4, 5, 6. E na frente do sexto eu teria a segunda. Qual lado que é menor? É essa daqui. Então, eu cancelo esse, vai ter que ser daqui pra cá, tá? Sempre um lado menor das duplas aí, tudo bem? Então, no segundo, eu tenho o etil. No quarto, eu tenho o metil. Nome do composto principal, 7 carbonos na tabela, é epit. Como eu tenho duas duplas, lembra que a gente sempre põe a vogalzinha A por causa do D, para não ficar em duas consoantes, então a gente sempre separa com uma vogal, tá? Então, vai ficar epita, né? Epit, porque são 7. Aí, aonde que estão as duplas? Um na frente do primeiro e a outra na frente do quinto. Então, 1,5 de, porque eu tenho duas duplas, em, que é o nome dessa dupla, e terminação U. Então, epita 1,5 de eno. Ou assim, ó, na nomenclatura antiga, 1,5 epit, porque são 7 carbonos, de en, porque são duas duplas, no caso eu ponho o A para ligar o T no D, né? E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, 1,5 heptadieno. Tudo bem? Então, essas são as principais regras e características para a gente dar nome para os hidrocarbonetos ramificados, sejam nesse vídeo de cadeia aberta ou no vídeo anterior de cadeia fechada. Vocês têm que decorar muito bem essa primeira parte, porque vai começar a surgir outros compostos orgânicos diferentes de hidrocarboneto que vai ter uma terminação diferente, só que as regras sempre vai ser a mesma. Então, se vocês estudarem, pesquisarem, rever o vídeo, se tiver dúvida, me pergunte por quê. Porque como as regras são as mesmas, a gente vai mudar só a terminação do composto orgânico, né? No caso, não vai ser mais um hidrocarboneto, vai vir outros compostos com terminações diferentes, porém as regras vão ser a mesma. Por isso, a importância de vocês aprenderem muito bem elas agora, tá bom? Eu vou tentar gravar um vídeo somente com a resolução de exercícios, tanto de cadeia aberta como de cadeia fechada, ramificada, ensinando vocês a darem nome e ensinando vocês a desenharem essas cadeias. Aí fica mais fácil, tá? Até a próxima e um beijo!